A Câmara Federal aprovou ontem um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa, durante a crise provocada ali pela pandemia do coronavírus. A matéria segue para análise do Senado agora, né? Vamos entender melhor sobre esse assunto com a Luciane Miyazaki. Luciane, é isso mesmo, né? Agora o Senado que aprova. É um valor que não é grandes coisas, mas que ajuda. Ajuda, R$ 600, ajuda nessa época de crise, ajuda e muito ainda, né? Boa tarde agora, né, Cid? Isso mesmo, e como, né? Ainda mais porque as discussões iniciais falavam num valor bem menor, né? Inicialmente, cerca de R$ 200. Passando para 600, digamos que multiplicou aí por 3, né? Em Londrina, a expectativa é que 64 mil pessoas sejam beneficiadas, então, com essa medida, o que deve injetar em torno de 39 milhões de reais na economia durante esses 3 meses. A gente preparou aí um material e bem mais explicativo para entender qual o valor e quem tem direito. Presta atenção nessa tela, então. Qual é o valor? R$ 600 por trabalhador, tá? Famílias aí com 2 ou mais trabalhadores e mães solteiras vão receber R$ 1.200. Quem vai receber, então? Pessoas com renda mensal de até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por membro da família. Quem é que vai ser beneficiado, então? Trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais, que tem o MEI, né? Quantas pessoas serão atendidas em todo o país? Expectativa: 100 milhões de brasileiros. Para falar sobre essa medida, dar mais detalhes para a gente convidou o professor Marcos Rambalducci, que é economista também. Professor, muito boa tarde. Professor, e aí, como é que o senhor calcula R$ 600 partindo de 200 até que é bastante? Mas é suficiente neste momento de crise ou não? Boa tarde a todos. Na verdade, não é suficiente, é apenas um paliativo para manter essas pessoas que hoje não têm renda nenhuma, que estão perdendo absolutamente a sua possibilidade de manutenção, que elas tenham algum dinheiro para fazer frente às despesas, a colocar comida na mesa. Mas, evidentemente, isso não atende a população como um todo, é simplesmente um paliativo nesse momento de crise. Principalmente, então, para quem não tem carteira assinada, né? Exatamente. Para quem não tem carteira assinada, você precisa ser enxergado pelo governo. Você precisa ter ou MEI ou ter um cadastro em algum programa do governo federal ou pagar o INSS. Então, você precisa ser enxergado para eles poderem te dar esse dinheiro. Vale a pena a gente lembrar que essa aprovação desse dinheiro aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Isso ainda vai ser aprovado pelo Senado para depois ser homologado pelo presidente. Quer dizer, nós teremos ainda vários dias até que esse dinheiro possa chegar na mão de quem está precisando. Ou seja, muita gente já está esperando que vai ser, por exemplo, na semana que vem, não é por aí, né? Vamos ter que ter mais paciência e saber como que isso vai tramitar. E aí, professor, o senhor estava comentando, inclusive, que, por exemplo, a pessoa autônomo, digamos, um vendedor ambulante, ou a salgadeira, a boleira que faz bolo em casa e não tem um MEI, por exemplo, que não paga nenhum tipo de imposto, ela não vai ser beneficiada por essa medida. O governo federal vai ter que enxergar essa pessoa de alguma maneira. Então, alguma dessas medidas tem que estar aparecendo. O decreto coloca o seguinte: é preciso que você seja microempreendedor individual, que você faça o recolhimento, ou que você faça o recolhimento da Previdência, ou que você esteja cadastrado em algum tipo de programa social federal. Então, essa é a maneira que tem o governo para enxergar que você é uma dessas pessoas que podem entrar nesse programa. Só um pouquinho, professor. Cid, você tem alguma dúvida, Cid? Tem sim, eu acho que todo mundo, né, o Lu? Essa medida é durante quanto tempo? É 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou enquanto durar essa pandemia do coronavírus aqui no Brasil? Professor, o Cid pergunta se já está pré-definido aí quanto tempo vai durar esse auxílio aí, ou de repente pode ser indefinidamente aí durante toda essa crise. Evidentemente que o decreto estipula agora um prazo de 3 meses para isso, mas ele também diz que pode ser prorrogável. Então, de acordo com a evolução da economia e a evolução até dessa pandemia, é que o governo vai tomar, ou a Câmara vai tomar alguma decisão de prolongar mais ou até, de repente, se as coisas ficarem todas muito boas, até retirar e fazer isso para 2 meses. Mas o decreto diz 3 meses. Professor, o senhor acredita que em 3 meses a gente vai ter uma reação já da economia ou pode até piorar? Olha,
O desafio é grande para este momento da economia. Alguns economistas estão prevendo uma queda aí de 0,7% a 1% no PIB. Eu imagino que essa queda pode ser maior um pouco, 1,5% a 2% ao longo de 2020. Então, a expectativa nossa é que a economia comece a regir de uma maneira mais acelerada a partir de meados de julho e início de agosto. Antes disso, acho que a expectativa, criar uma expectativa maior em torno dessa retomada da economia é muito prematuro. Isso também vai depender do número da evolução de casos também no país? Não tem a menor dúvida, essa vai ser a medida do processo. Agora, é bom a gente não esquecer que essas medidas elas estão voltadas à saúde. Só que a saúde não é unicamente o coronavírus. Nós temos que entender que saúde é todo um conjunto. Então, a população mesmo vai acabar fazendo algum tipo de pressão, forçando um pouco a abertura da indústria, do comércio, de maneira que possa haver uma sobrevivência. Então, nós vamos acabar tendo, e isso vai acabar provocando, em algum momento, algum pico, essa tentativa de deixar a curva bastante achatada, talvez a gente não consiga. Mas certamente é preciso dar uma olhadinha nas duas situações, tá certo? O coronavírus, mas a saúde das pessoas que estão dentro de casa também. Rapidamente, para a gente concluir, professor, neste momento, qual a orientação para as pessoas em relação ao bolso, à economia? Cautela, mais do que antes até? Mais do que antes, a gente precisa ficar muito atento e principalmente para quem está dentro de casa e às vezes com acesso ao computador, a gente procura afogar as nossas frustrações em compras pela internet. Muita atenção com isso, compre aquilo que é necessário. Tá certo, muito obrigada então pelas informações, pela dica também. Cid, eu volto daqui a pouco com outras informações. Beleza, Lu, beleza, tá? Ó, só quem tá em casa agora ficar comprando pela internet, só quem tem um cascalhinho no banco ainda, né? Porque quem não tem nada, não vai comprar nada, né? Não vai nem mexer na internet para não gastar muito, entendeu? Então vai depender muito disso aí. Eu, por exemplo, você que vai fazer o quê, Mimica? Você pode gastar? Pode. Não vai gastar, você não vai entrar na internet que é gastando à toa, né? Então, ou seja, só quem tem um pouquinho de dinheiro lá, que a gente quer. Quem tem um bom montão de dinheiro, né, para ir gastando à toa, assim. Eu, por exemplo, nem na internet eu entro. Só entro aqui para ver notícia mesmo. Não compro nada pela internet.